Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live 6 de exercícios. Hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. É um tópico muito importante, tá? Tanto para matemática quanto para física, por exemplo. A gente usa bastante seno, cosseno, tangente na física. Então é um tópico que realmente vocês precisam ver as aulas, lerem a apostila, relerem, fazerem exercícios, darem uma olhada em exemplos, porque esse é um tópico da matéria que realmente você só aprende fazendo exercícios, tá? Principalmente fazendo aquela tabelinha, né, do seno, cosseno e tangente, de 30, 45, 60 graus. A partir do momento que você faz sempre, né, repete esse processo de criar tabela, né, e lembrar dos números que tem em cada um dos ângulos, em cada um desses seno, cosseno e tangente, fica mais fácil, tá? E exatamente por aí que eu quero começar, porque se você não sabe o que é o seno, cosseno e tangente, aí realmente você não consegue desenvolver os exercícios, tá? Então, seguindo nossa sequência de lives toda sexta-feira, eu vou fazer 5 exercícios com vocês, tá? São exercícios que são relativamente rápidos, tá? E que assim, se você tem a teoria bem consolidada, eles ficam bem tranquilos, tá? Porque todos vão ser relacionados a triângulos retângulos, e igual eu falei nas aulas, quando você tem um triângulo retângulo, e você tem ali pelo menos um ângulo, é interessante você começar a pensar em trabalhar com seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu só fazer a tabelinha do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, porque realmente esse talvez seja o ponto alto, né, das nossas aulas. A gente vai ter aqui o θ, o seno do θ, o cosseno desse θ e a tangente desse θ. Aí o que eu recomendo? Vão fazendo aí na minha frente, tá? Já vão escrevendo aí para poder, para vocês verem se realmente está fixado esse conceito, né? Então a gente vai fazer o 30, 45 e 60. Bom, então, igual eu comentei nas aulas teóricas, né? Para montar a tabela, né? Como que a gente pode montar? Pode fazer começando pelo 1, 2 e 3. Aí o cosseno inverte. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E todo mundo na raiz, né? A raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Aí a tangente, na verdade, ela é o inverso, né? Ela é. Desculpa, o inverso não, ela é divisão, né? Divisão de seno por cosseno. Ou seja, divide 1 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 3. Vocês vão ver que vai dar 1 sobre raiz de 3, mas é racionalizando, né? Que é dividindo a mesma raiz em cima e embaixo, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá? Dividindo, né, em dois números iguais, vai dar 1. E aqui, né, dividindo raiz de 3 sobre 2 por meio, vai dar raiz de 3. Tá? Essa tabelinha aqui é o ponto-chave, né? Mas também tem uma outra coisa bem importante, que eu vou escrever aqui, que é o que é, né, o seno. O que é o seno do θ? O que é o cosseno do θ? E o que é a tangente do θ? Lembrando que tangente você pode escrever como tan ou como tag, né? TAG. Também os dois estão corretos, tá? Então, o seno do θ é o corrir, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cair, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é um cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O correr, cair na coca, tá? Então, esses aqui são os conceitos que são importantíssimos, tá? Que a gente vai levar tanto agora para nossa aula quanto para as próximas. Vocês também vão utilizar em física. Tudo bem? Bom, então aqui foi só uma parte
teórica mesmo que eu queria passar para vocês. Vou apagar. Por acaso vocês estão acompanhando aí ao vivo, podem pausar o vídeo, né? Uma vantagem do YouTube é que mesmo durante a live você pode pausar, voltar. E também depois você pode acelerar um pouco o vídeo. Beleza? Então vamos continuar aqui. Agora vamos propriamente para os exercícios. Então, o exercício 1, que está na página 53 do aprendizagem. Bom, ele fala o seguinte, né? Uma escada rolante de 6 metros de comprimento liga 2 andares de uma loja e tem inclinação de 30 metros. Determine em metros a altura entre estes 2 andares. Use os valores: seno de 30 graus, cosseno de 30 e tangente de 30. Então, o exercício ele não dá figura, né? Isso talvez seja o ponto mais interessante. Por ele não dar figura, é interessante que vocês construam, né, a figura. Tá vendo que ele já deu os valores de seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30? Ou seja, ao invés de utilizar aquela nossa tabela, a gente pode utilizar direto esses valores. Então, assim, não tem como saber quando que o exercício vai dar ou não os valores de seno e de cosseno em tangente. Às vezes ele vai dar, às vezes não. Vocês vão ver que exercício que a gente vai fazer, alguns dão, outros não. Então, é bom que vocês não só saibam aqueles números da tabela, como também saibam esse aqui. Ah, professor, mas de onde que ele tirou, né? O seno de 30 vale 0,5. Na verdade, é o mesmo valor da tabela. A diferença é que ele já fez a divisão. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 vai dar, se a gente fizer a divisão aqui, 1 por 2, 0, 0, vai ter um vírgula. E aí, para dar 10, né, 5. 5 vezes 2, 10. 0. 0,5. Então, ele tirou dessas divisões. Tá bom? Ao invés de ele colocar o valor da tabela, ele colocou direto a divisão. Então, vamos lá. Eu não vou escrever o exercício aqui não, tá? Só para a gente poder ficar um pouco mais dinâmico. Então, ele tá falando, na escada rolante de 6 metros de comprimento, né? Como que é uma escada rolante, né? A escada rolante, ela é inclinada, né? Legal. Tá falando que ela tem 6 metros. E aí ele fala que ela tem uma inclinação de 30 graus. Quer dizer, então se a gente tiver o chão aqui, ó, ela vai estar inclinada 30 graus. E ele quer saber a altura, né, entre esse primeiro andar e esse segundo andar. Ou seja, a altura sempre vai ser o quê? Uma reta que faz um 90 graus com o outro lado, tá? Ele quer saber essa altura aqui, que eu vou chamar de H. Legal, essa é a figura. Agora dá para resolver? Tranquilo, né? Por quê? Ó? A gente sabe que o seno de 30 graus, ele vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem cateto oposto, né, é o que está oposto a esse ângulo. É o H. E a hipotenusa é quem? É o maior lado, né? Que está olhando 90 graus, que é o 6. Mas a gente também sabe quanto que é o valor de seno de 30, né? A gente poderia colocar meio, ou como ele colocou aqui, 0,5. 0,5. Então, passando multiplicando, né, o 6 lá para cima, vai ficar H igual a 0,5 vezes 6. Ou seja, 0,5 vezes 6 é 3. Tá? E essa é a nossa resposta. Então, a altura vale 3. Certo? Viram que é bem simples, né? Não tem muito segredo, não. Essa multiplicação aqui, só fazendo ela aqui embaixo, 0,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vezes 0, 0. Embaixo 3. Tem uma vírgula. Embaixo uma vírgula aqui. 3. 3,0 é 3. Mas também se você pensar, aqui é meio vezes 6. Quanto que é a metade, né? O meio de 6? É 3. Tudo bem? Então essa é a nossa primeiro exercício.
Vocês viram que ele é bem rápido, né? Bem direto. Se cair esse aqui no Enem, dá pra fazer em, sei lá, 15 segundos, né? 20 segundos. A gente vai para o exercício 3. Ele também está na página 53, na aprendizagem. Bom, o exercício 3, ele é bem extenso, então eu vou ler ele aqui com vocês uma vez, só que ele dá a figura, isso que é bacana. Então a gente depois vai direto para a figura. Então vamos ler rapidinho. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio e sua descida. Isso aí, camada de ozônio, né? E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Tá bom, legal. Aí ele dá a figura, né? E fala: na data do acontecido, duas pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e a avistou sob um ângulo de 30 graus. E aí ele pergunta: qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Certo. Então esse aqui é exercício típico do Enem, né? Por quê? Porque tem um texto longo e que você usa o que do texto? Nada, né? Quer dizer, a gente lê o texto inteiro, mas, na verdade, se você for direto para o exercício, se você olhar direto a figura, você já começa a ter algumas sacadas, tá? Então vamos lá. Mas ele poderia não ter dado a figura também, tá? Se ele não desse a figura, nós teríamos que desenhar, mas dá para desenhar porque ele dá as informações que precisa. Uma coisa aqui que eu quero deixar claro, né? Às vezes pode ser que as pessoas se confundam, né? Em relação a vertical e horizontal, né? Vertical, e aí eu vou falar grosso modo, tá? É quando tá em pé, ou seja, é uma reta, tá? Vertical, né? Sempre vai ser uma reta. E o horizontal tá deitado. Ou seja, é como se fosse uma reta deitada. Né? O horizontal, lembrem do horizonte, né? Quando você olha o horizonte, você vê como se fosse uma reta, né? Deitada. Tá? E o vertical você vai olhar como se fosse uma escada, né? Em pé. Tá? Só um detalhezinho que às vezes pode confundir um pouco o pessoal. Então vamos lá. Bom, vamos desenhar a figura aqui então. A gente começa a brincar com ela. Vou desenhar ela desse lado aqui que a gente escreve desse. Então a gente tem aqui um triângulo grande. Que é uma reta, né? A gente tem uma outra reta partindo daqui, que faz 60 graus. Aqui faz 30 graus. Aqui 90 graus. E ele fala que tem 1,8. Aqui tem 3,7. Aqui está a pessoa A, aqui é a pessoa B. Aqui está o balão. Legal. E aí ele quer saber qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão, né? Então, qual que é essa altura aqui, ó? Legal. Bom, primeira coisa, né? A gente tem que achar esse H. Como é que a gente faz, né? Existem alguns métodos de achar esse H. Talvez o... Bom, vou resolver aqui por o que eu acho que seja mais rápido, talvez. Se a gente tem 60 graus aqui e 90 aqui, quanto que vale esse ângulo, né? A gente sabe, né, que
Somando os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Então, 90 mais 60 vai dar 150. Para 180, faltam 30. Beleza. Mas eu nem precisava desse 30. Só quis colocar só para vocês verem que tem um triângulo retângulo aqui, né? Por quê? Porque ó, a gente tem a medida de um lado, a gente tem a medida do outro lado e tem um ângulo. Tem um ângulo. Ou seja, quanto que a gente pode fazer? Ó? Qual das relações trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente, que relaciona dois lados, né, que não é hipotenusa? A tangente. Ou seja, se a gente falar que a tangente de 60 é, então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Corri, caí na coca. Ou seja, o que é o cateto oposto ao 60? O H. E o adjacente é o que está bem ao lado, né? 1,8. E quanto que é a tangente de 60? Se vocês lembrarem lá na tabela, é raiz de 3. Ou seja, pega esse 1,8 e passa multiplicando raiz de 3. Então, H vai ser 1,8 vezes raiz de 3. E aqui, interessante que o enunciado ele não dá quanto que vale, né, o raiz de 3. E você precisaria saber. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma aproximação. Por exemplo, a gente sabe que, ó, raiz de 1 vale 1. E o raiz de 4 vale 2. Ou seja, o raiz de 3 tem que estar entre 1 e 2. Tá? Então a gente sabe que o raiz de 3 vai ser 1, alguma coisa. Como ele está mais próximo do 4 do que do 1, pode ser que a raiz dele seja um pouquinho acima ali do talvez 1,5, né? Alguma coisa assim. Tá? Então vamos colocar 1,6, por exemplo. 1,6. Tá? Eu não sei quanto é a raiz de 3, tá? E ela não é um número racional. Mas fazendo essa lógica aqui, ó, fica interessante. Tá? Bom, então a gente poderia falar que 1,8 vezes 1,6 vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui. Ó. 1,8 vezes 1,6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando vai dar 8, 8, 2. Tem duas casas decimais. Aqui. Tem resposta? E não tem. E agora, hein? Bom, talvez a gente tenha errado aqui, ó, nessa raiz, né? Por exemplo, vamos colocar 7. Tá? Esse exercício é interessante por isso, para vocês verem que é legal que vocês saibam quanto vale a raiz de 3. Vamos colocar 7. Então, 1,8 vezes 1,7. Tá? Então, e multiplicação eu estou fazendo rápido, tá, pessoal? Mas por acaso vocês tiverem dificuldade em alguma coisa, vocês me falam aí no chat, que eu vou um pouco mais devagar. Tá bom? Então, né, por exemplo, como que eu faço, né, as multiplicações com esses números que às vezes pode confundir um pouco mais o pessoal, né? Sempre começo pelas mais simples, por exemplo, 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 8 vezes 8, a gente sabe que é 56, né? Ou seja, se 8 vezes 8 é 56, então se a gente tirar 8, se a gente tirar 8, né, que é para ir para o 8 vezes 7, vai dar 42, tá? Ou ao contrário também, né? Se a gente fizer 7 vezes 7, que é 49, se a gente fizer mais um, vai dar, quer dizer, na verdade, 52, né? Até eu errei aqui. Espera aí que eu... Agora até me confundi aqui.
Assim, na verdade, eu me confundi aqui, né? Para quem não entendeu essa sacada que eu falei, ó, assim, né? Se a gente fizer a tabuada do 8, 7, 8 vezes 8. Por exemplo, você não lembra quanto que é 8 vezes 7, né? Então, você vai fazendo lá, né? 40, soma 8, 48, né? Vai somar 8 aqui também, aí fica mais fácil, né? 56. Mas se somar 8 aqui, né? 8 vezes 8 dá 64. Não, acho que eu falei 56, não. É o que eu falei direto aqui, né? 64. Então, e do 7 ao contrário, né? Se a gente fizer do 7, por exemplo, 7 vezes 7, 49. Né? Aí 7 vezes 8, só precisa somar mais 7, né? Então mais 7 vai dar 56. Tá? Às vezes, se você não lembra algum desses números, é legal você fazer o que você já lembra, né? Geralmente a gente lembra dos que são iguais, né? 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 6 vezes 6. Tá? Então 56. Aí 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Aí mais 1 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 6, 10, 3. 3,6 tem resposta? Ainda não tem uma exatamente, né? A gente tem mais próximo disso 3,1. Mas vocês estão vendo que no enunciado ele falou aproximadamente? Ou seja, ele quer um número por volta do que você encontrar. E por que ele está dando uma diferença? Porque se você fizer na calculadora a raiz de 3, vai dar 1,73. Vamos fazer aqui rapidinho, né? Ó, 1,73 vezes 1,8. Aí vai 0, 0, 0, mais 8 vezes 3, 24, 8 vezes 7, 56. E... Opa, peraí. Cadê 56 mais 2, né? 58. Eu fiz um 8 mais 5, 13. Aí mais. 3, 7, 1. 0, 0, que vai dar 11. 10, 11, 3. Aí tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, 3,11. Já ficou bem mais próximo do resultado que ele queria, né? Ou seja, essa é a resposta. Letra C. Então esse exercício é bacana para vocês verem que às vezes pode dar essa diferença, né? Então se você não sabe a raiz de 3, que é 1,73, fica um pouco mais difícil. Por isso que é bacana também vocês decorarem essas raízes, pelo menos as raízes menores, né? A raiz de 3, raiz de 5. Ter uma noção ali de quanto que vale, porque às vezes vai ajudar vocês também na hora de fazer o exercício. Tá bom? Bom, se tem alguém que está chegando aí agora, se você quiser voltar um pouquinho o vídeo, tá? Para ver o que a gente fez até agora. A gente só fez 2 exercícios. O exercício 1 e o exercício 3 da parte de aprendizagem. E agora a gente vai pro exercício 4. Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem, tranquilos, em casa, né? É tudo certo, nessa quarentena vai acabar em breve. Sei que não tá fácil para ninguém, mas vamos lá, pessoal. Vamos lá que vai dar certo. Bom, exercício 4, então, página 53 da parte de aprendizagem. O exercício 4 fala o seguinte: ele tem um caminhão cuja carroceria está a uma altura de 1,2 metros do chão e está estacionado em um terreno plano. Deseja-se carregar uma máquina pesada neste caminhão e, para isso, será colocada uma rampa da carroceria do caminhão até o chão. O comprimento mínimo da rampa para que esta forme com o chão um ângulo de máximo de 30 graus é em metros, e ali dá, né? Quanto que vale o seno, cosseno e tangente.
Então eu peguei esses 3 exercícios iniciais para vocês verem como que aparecem diferentes, né, os valores de seno, cosseno e tangente. No primeiro ele deu quanto que vale o valor já na divisão, o segundo ele não deu, e o terceiro ele deu os valores da forma que a gente vê na tabela, tá? Então vamos lá. Bom, ele tá falando aqui, né, que ó, uma carroceria está a uma altura de 1,2 metros do chão. Então se a gente tiver o chão, aqui, a carroceria tá 1,2 metros, né? Tá. Mas ele fala que para carregar uma máquina pesada no caminhão, tem que colocar uma rampa. Ou seja, tem que ter uma rampa aqui, em que ele vai carregar essa mercadoria, que ele falou que faz 30 graus com o chão. Tá? Legal. E ele quer o comprimento mínimo desta rampa, ou seja, ele quer o comprimento mínimo desta hipotenusa. Tá? Então se a gente fechar aqui, olha, ele não falou nada de fechar, né? Mas se a gente fechar um triângulo, vai dar um triângulo retângulo, certo? E aí, ó, 1,2 é o quê? 1,2 é essa altura aqui, né? É esse cateto. Tá, 1,2. Por quê? Porque aqui é o 0 e aqui é o 1,2. Ou seja, tem 1,2 de altura. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Como que a gente pode encontrar esse x? E também é relativamente simples, né? Já fiz algumas vezes. É o seno. Por que eu sei que é o seno? Porque eu sei que o seno, ele é, então, o seno de 30, né? Ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que eu estou usando esse? Porque eu sei ó, que o cateto oposto tem um valor. E a hipotenusa é o que a gente quer saber. Ou seja, o cateto oposto é 1,2, a hipotenusa é x. E quanto que é o seno de 30? Meio. Então, agora passando o x lá para cima multiplicando e o 2 aqui para cima multiplicando, vai ficar x igual a 1,2 vezes 2, que é 2,4. E esse é o nosso gabarito. Letra B. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tranquilo? Então tá certo. Esse exercício vocês viram também que é bem rápido, bem direto. O segredo aqui talvez fosse fazer a figura, né? Fazer a figura. Acho que talvez o mais difícil desse exercício seja exatamente enxergar essas figuras, né? Bom, então vamos para o próximo exercício. Agora vai ser o exercício número 5, só que da página 54. Bom, esse exercício aqui, eu vou escrever ele aqui também, só para a gente poder. Então a gente tem, ele é mais curto. Um foguete lançado de uma rampa situada no solo sob o ângulo de 60 graus. ,60 graus, conforme a figura. E aí ele dá a figura, o que também já facilita bastante, né? Vamos colocar a figura aqui. Então ele fala que esse ângulo aqui é 60 graus. Ficou um pouco feio aqui, só arrumar. 60 graus. Aqui é 12. E aqui é a altura que ele quer saber. Aí ele dá os dados, né? O seno de 60, cosseno e a tangente. Bom, mas a gente não precisa porque a gente já sabe.
Então ele quer saber essa altura do foguete, né. Beleza. Bom, como que a gente acha, né. Então, de novo, só um detalhe, né, que é 12 quilômetros, tá. Por que que eu tô colocando quilômetros? Porque se você olhar as respostas, ele não dá as respostas em quilômetros, ele dá as respostas em outras medidas. Então vamos lá. Mas vamos pensar que é só 12, depois a gente se preocupa com a medida. Bom, como que a gente acha essa altura, né, esse cateto, tendo a hipotenusa? Se vocês pensarem de novo, se a gente fizer o seno de 60, seno dos 60 é quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é h e a hipotenusa é, quem está olhando aqui o ângulo de 90, é o 12. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 3. Ou sobre 2, né? Então a gente passa 12 multiplicando, então vai ficar h igual a 12 raiz de 3 sobre 2, né? Dividindo 12 por 2 vai dar 6 raiz de 3. E aí, a altura deu 6 raiz de 3. Tem resposta? Ixi, não tem resposta, né? Por que eu deixei raiz de 3? Porque algumas respostas, né, a C e a D, ele deixou em raiz de 3. Então pode ser que a gente tenha que usar com a raiz de 3. Agora, a C e a D também tem o 6 na frente, né? Mas qual que é o correto, né? É 6.000 dm ou 600.000 cm? Bom, e aí eu quero falar rapidinho aqui com vocês sobre essas medidas. Tá? Não faz exatamente parte dessa nossa parte dessa nossa parte da matéria, mas eu acho que é bacana que vocês saibam, né? Como que a gente faz essas medidas, né? A gente tem um metro, a gente tem o dm, deixa que vai ficar pequeno, hein? Vou fazer aqui em cima então, que eu vou precisar desse espaço. Ó, se a gente tiver um metro, a gente vai ter o dm, o cm e o mm. O que é o mm? O mm é milímetro. O que é o cm? Centímetro. Por que eu pego o m de base, né? Porque tá vendo que tudo tá em metro? Ó, metro, milímetro, centímetro. Aqui é o quê? Decímetro. E a gente também tem outras escalas, né? Essas aqui são as escalas menores e as escalas maiores. Que é o Dan, o HM e o quilômetro. O que é esse Dan aqui? Não sei se vocês conhecem, mas é o decâmetro. Decâmetro. O HM, não sei se também se vocês conhecem, não é muito falado, né, no dia a dia, mas é o hecatômetro. Hecatômetro. Deixa eu colocar direitinho aqui e o quilômetro faço para cima. E o quilômetro, né, que já é conhecido de vocês. E aí, como que a gente faz o cálculo, né, desses quilômetros, né, decâmetro? Seguinte, partindo do metro, a gente sempre vai partir do metro, tá? Ó. Quando a gente for passar para um outro, a gente vai multiplicar por 10. Então, se a gente multiplicar o metro por 10, ele vai virar um decâmetro.
Então, 1 decâmetro são 10 metros. Multiplica por 10 de novo. Então, multiplica o decâmetro por 10, vai ficar o hecatômetro, ou seja, ó, vezes 10 vezes 10. Então, 100 metros é 1 hecatômetro. E se a gente multiplicar por 10 de novo, aí chega no nosso mais conhecido, né? Ó. Então, 10 hecatômetros é 1 quilômetro, ou seja, ó, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, 1000 metros é 1 quilômetro. Certo? E aí, para esses menores, por que eu falei menores? Porque para vir para cá, a gente vai dividir por 10. Ou seja, então, se a gente tem 1 metro, se a gente tiver 0,1 metro, que é 1 dividido por 10, a gente tem 1 decímetro. Se a gente dividir por 10 de novo, então 0,1 decímetro vai ser 1 centímetro. Ou seja, o metro, a gente está dividindo duas vezes. Ou seja, é 1 dividido por 100. Então é 0,01 metro, que é 1 centímetro. E o milímetro também divide por 10 ou centímetro. Então 0,1 centímetro é 1 milímetro. Ou seja, a gente dividiu por 10, 10, 10, dividiu por 1000, então é 1 metro dividido por 1000, que é 0,001 metro, que é 1 milímetro. Certo? Vou colocar aqui embaixo só para 0,001 metro, 0,01 metro e 0,1 metro. Aqui são 10 metros, aqui são 100 metros e aqui são 1000 metros. Tudo bem? Não sei se vocês já sabiam isso, tá? Mas isso são as medidas do metro. É bem importante que tem todas, tá? Então, com certeza vai cair uma dessas para vocês. E por que eu fiz todas, né? Porque aqui ele fez, ó, o Dan, que é o decatômetro, ele fez o metro, ele fez o DM, que é o decímetro, ele fez o CM, que é o centímetro. Então, o que a gente tem que fazer? Esses nossos 6 raiz de 3 estava em quilômetros. Então, ele fala, ó, mas quanto que é de verdade, né, 6,3? Vamos pensar aqui, ó. Pega esses, desculpa, 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. Se for transformar ele em metros, vai dar quanto, né? Bom, isso aqui em metros dá, ó, 6 raiz de 3 vezes 1000, né? Que aí vira metros. Que a gente, é como se tivesse 1 quilômetro, agora a gente tem 1000 metros. Ou seja, se multiplicar só o 6, né, por esse 1000, vai ficar 6.000 raiz de 3 metros. Tem resposta? Não, não tem resposta ainda. Bom, vamos transformar então, por exemplo, em decâmetro. Então, o decâmetro, ele é 10 vezes o metro. Ou seja, se a gente tem 1 metro aqui, a gente tem que multiplicar isso aqui por 10. Então, multiplicando por 10, ó, é só adicionar um zero aqui, né, multiplicando por 10. Ó. Então, a gente tem 3 zeros, vai multiplicar por mais um zero, raiz de 3 dá. Ó, a gente ficou com 60.000 dã. Não, não é também, né? Aqui ele colocou 600. Bom, vamos ver o DM, então. O DM, ele é dividir por 10, né? Então, se a gente tem 6.000 raiz de 3 metros, divide por 10. Dividir por 10 é o quê? Tirar um zero, né? Então, vai ficar tirando um zero, vão ficar só dois zeros. Raiz de 3, DM. Tem resposta? Não tem também, né? Por quê? Porque ele fala que é 6.000 DM. Mas não é não, são 600. Então, vamos para o centímetro. Por centímetro a gente faz o quê? A gente divide duas vezes, né? Por 10, o metro. Então, a gente vai tirar dois zeros. Ou seja, vai ficar 60 raiz de 3 centímetros. Tem resposta? E não tem resposta ainda também não, né? E aí, como é que faz, pessoal? E aqui a sacada é o seguinte. Na verdade, ele está saindo do quilômetro
e está indo direto para o centímetro. Quer dizer, aqui no caso, se vocês notarem, aqui a gente está fazendo uma referência com o metro, mas o exercício está fazendo referência com o quilômetro. Então, esse exercício é muito bom para vocês verem que a referência vai do exercício. Então, se o exercício está falando que é quilômetros, vocês precisam ver que, ó, para chegar no H, a gente divide por 10. Para chegar no Dan, divide por 10. Para chegar no metro, divide por 10. Para chegar no DM, divide por 10. Para o CM, divide por 10. Para o MM, divide por 10. E ao contrário, a mesma coisa, ó. Sai do MM, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E vai aumentando. Então, se vocês notarem, ali o quilômetro, agora se a gente converter direto do quilômetro, a gente vai ter o seguinte. Ó. Então, quilômetro, que é, né, que a gente poderia falar que são, vamos pegar aqui do milímetro. Do milímetro seriam, ele não tem milímetro, né? Então vamos começar do centímetro, que é o penúltimo. Ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou multiplicar 5 vezes o 10. Ou seja, esses vão ser 5 zeros. 2, 3, 4, 5. E aí, raiz de 3, né? Centímetros. Então seriam 600 mil centímetros. Tem resposta? Opa, tem resposta. Beleza. Né? Vamos só conferir os outros dois, só para vocês verem como é que tá. Ele dá o DM. O DM tá aqui, ó. Então é 1, 2, 3, 4. 6, 1, 2, 3, 4. Né? Deixa eu ver certo. 1, 2, 3, 4. Raiz de 3. É DM. Então deu 60 mil. Ah, mas ele colocou 6 mil. Então, errado. E o outro é o metro, que é 12, mas a gente não tem 12 aqui. E o 600 DM. Dan, né, na verdade. Então, ó, o metro são 2. Então seriam 2 zeros. 1, 2. Raiz de 3. Mas ele coloca só 600, né? Então já não daria mesmo porque tem raiz de 3. Tudo bem? Vocês verem como é bem interessante, tá? E depende também de onde que você está olhando. Se a gente olhar do metro, vai dar um resultado diferente. Se a gente olhar do quilômetro, aí sim a gente consegue ver qual que é o resultado certo. Tá? Então, vou apagar aqui e a gente vai para o nosso próximo exercício. E aí eu quero finalizar com vocês no exercício 5 de fixação, na página 56. Exercício 5 da página 56. Fixação. Bom, eu vou escrever aqui também o exercício porque ele é um exercício que ó, parece, né, um pouco mais teórico, mas na verdade ele tem algumas continhas também, né? Então, a trigonometria estuda as relações entre os lados e os ângulos. De um triângulo. De um triângulo. Ali dá o seno, né? Seno de θ, que a gente já sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ. Aí ele coloca só TG, né? Não tem problema, né? A tangente de θ
vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E ele pede para você dar uma olhada nas afirmativas, né? Ele dá um triângulo também. Ele fala que aqui é 90 graus. Aqui é 8, aqui é 10. E aqui é 6. Aqui é B, A e C. Então vamos olhar as afirmativas. Primeira. Fala aqui. O triângulo é o triângulo ABC. É retângulo em B. É. Retângulo em B. Bom, o que é ser retângulo, né? E aí vocês precisam lembrar, né, que retângulo é um ângulo reto, tá? Ó, ângulo, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Na verdade, não é um. Você pensou numa reta, não é uma reta, tá? Um ângulo reto, um retângulo é que faz 90 graus, tá? É que tem um cotovelo aqui, né? Ó, se olharem como se fosse um braço aqui, né? Um cotovelo. E ele é retângulo em B? Sim. Então, afirmativa 1, correto. Afirmativa 2. Então, o cosseno do ângulo que está no vértice A vai ser igual a 0,8. Bom, será que é? Quem que é o ângulo A? Bom, a gente não está vendo nenhum ângulo aqui, né? Mas a gente sabe qual que é o vértice. Então, o vértice A é esse aqui. Então, a gente vai ter um ângulo aqui, ó, que pode falar que é o ângulo A. Falando que ele cosseno do A é 0,8. Vamos ver se é. Ó. Então, o cosseno do A, a gente sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o que está ao lado, ou seja, o 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. 6 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,6. Certo? Ou seja, não é 0,8. Ou seja, a afirmativa 2 está errada. E vamos para a afirmativa 3. Que fala o seguinte. O seno do ângulo A mais a tangente do ângulo A vai ser igual a 32 sobre 15. Bom, isso aqui é interessante. A gente não tinha visto ainda a soma de senos, cossenos e tangente. Depois vocês vão ver que a gente vai estudar a soma dos ângulos, né, a soma dos ângulos em tangente, em seno, né, o seno do ângulo A mais o ângulo B, quanto que dá? Bom, mas vamos ver, né? Quanto que é o seno de A? Bom, seno de A, então a gente tem um A aqui, o seno a gente sabe que é o seno do ângulo A. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é o 8, e a hipotenusa, né, é o que está olhando 90, 10. Aí sim, ó, 0,8. Eu não vou por 0,8 porque como ele deu fração, pode ser que a gente use uma fração. Tá? E a tangente do A, quem que é a tangente? Né? O tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o cateto oposto, ou seja, o 8, sobre o adjacente, que é o 6. Tá? E ele está somando esses dois. 8 sobre 10 mais 8 sobre 6. Como que vocês fariam essa soma aqui de frações? Eu faço, você pode fazer o mínimo múltiplo comum, que a gente vai ver até mais para frente, mas como que eu faço, né? Eu faço o seguinte, eu multiplico primeiro todo mundo pela primeira fração. Por quê?
Quando eu multiplicar por 10 aqui, ó, 10 dividido por 10 dá 1. E quando eu multiplicar por 10 aqui, beleza, 10 vezes 8 dividido por 6. Ou seja, então multiplicando primeiro por 10, vai ficar 8 mais 10 vezes 8 dividido por 6. E depois eu multiplico todo mundo por 6. Por quê? Ó? Se eu multiplicar aqui por 6 e depois aqui por 6, aqui vai cortar o 6 com 6. Só vai ficar o 6 aqui, ó. Então isso também vai ficar 6 vezes 8 mais... Né, multipliquei por 6 aqui, cortou o 6 em cima e o 6 embaixo. 10 vezes 8. Aí não tem mais fração. E agora, vamos fazer a multiplicação, né? 8 vezes 6, 48, mais 10 vezes 8, 80. Né? A gente pode fazer aqui embaixo, né? 80 mais 48. Tá vendo que nem deu mais esse 32,32 sobre 15 aqui. Então já está errado, mas só para finalizar a conta. 8 e 8 mais 4, 12, 128. Ou seja, a soma do seno com a tangente dá 128 e não 32, ou seja, a afirmativa 3 está incorreta. E a alternativa A, né, que apenas a proposição 1 é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Bom, então esses foram os 5 exercícios que eu quis fazer com vocês nessa live 6. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Se por acaso está chegando atrasado, pode voltar um pouquinho o vídeo para assistir a live inteira. Eu vou deixar ela disponível também no YouTube, já vou colocar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que todos estejam bem, tranquilos, em casa. A gente vai continuar nossas aulas online. Igual eu já comentei também, a gente não tem uma previsão de volta ainda. Por mais que a cidade de São Paulo esteja começando a planejar as voltas do comércio, da indústria, do varejo, inicialmente as escolas não têm previsão, tá? E, consequentemente, faculdades, cursinhos também não. Por isso que a gente vai continuar online, tá? Então, a próxima aula vai ser a nossa aula 7. A gente vai finalizar a apostila 1. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem bem, em paz, tranquilos. Desejo tudo de bom para vocês, para sua família. Muita saúde. Fiquem tranquilos, que a gente vai estar aqui com vocês juntos nessa batalha, nessa luta para poder vencer. Beleza? Então, um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.